Estou conseguindo acompanhar. Tá? Conheço, eu fui o ano passado dar uma palestra pela Secov. Me apaixonei por Balneário Camboriú. Ah, tá. Ouvi falar. Deixa eu abrir para o doutor também, que o doutor consegue ver aqui. Mas ainda não apareceu. Ah, agora apareceu. Apareceu, doutor. Perfeito. Ó. Abriu. Foi. Tá. E essa área que parece. Essa fita aí. Tá. 42. E ele já. Ele ficou claro. Ele chegou já a fazer algum procedimento de loteamento ou não? Só comprou área? Tá? Por enquanto ele parou. Tá parado. Não, deixa eu te ajudar. Quer ver? Ó, removi. Pronto. Mais fácil. Ó. Pronto. Ó. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Tá. Aí ele fez uma dação de pagamento com o imóvel que ele tinha no negócio. E esse imóvel, eu imagino que estava regularizado, tudo certinho, né? Tá. Certo. Tá. 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 O inventário tá lá, tá vivo, né? Até hoje tá vivo. Tá. Judicial. É muito grande, é uma área enorme, né?
Não fizeram. Ou seja, a coisa ficou meio travada, né? Porque, além de tudo, né, também o imóvel que ele ia dar como parte de pagamento também travou a documentação, né? Que enrosco, hein, doutor? Que enrosco, né? Nossa. Faleceu também. Oh, meu Deus, o inventário que já estava enroscado, vem, falece para enroscar mais ainda. Que coisa. Ah, tá. Já está com esse discurso que já está vendendo terreno para terceiro. Porque o vendedor, na verdade, ele está achando que o negócio não foi feito, só que o contrato foi assinado, né, doutor? Foi assinado, foi escritura pública ou foi de má fé? É. Conhece a figura. Tá bom, tá bom. Conta comigo. Não tomou posse, porque ele não fez nada, até o momento não fez nada. O negócio foi feito em 2018, né? 2018. Tá lá fechado. A área é cercada. É cercada a área? Meia aberta. Tá. Sei. Uma parte tem cerca, a outra não tem, a outra tem tapume, aí vai indo. Vegetação também. E o contrato que foi feito na época, doutor, foi instrumento particular ou foi público? Foi particular. Ótimo. Inclusive, o título do contrato está como compra e venda? Ah lá, achou. Cessão de direitos hereditários de fração. Ah, tá. Dois contratos diferentes. E outro instrumento particular de promessa de compra e venda. Tá. Tá. Entendi. Na verdade, fazendo até o advogado do diabo, né? Que é uma função que tem que fazer para te ajudar. Ele pode fazer, o vendedor, eventual vendedor, ele teria que fazer uma ação de rescisão de contrato com reintegração de posse. Se ele realmente não quiser mais um negócio, não for mais interessante para ele, o certo é ele fazer isso.
Agora, por lado de cá do nosso cliente, para ele é interessante ficar com esse imóvel, né? Hoje ele sente que é interessante, ele não gostaria de perder o negócio, né? Tá. A primeira estrada. Deixa eu ver. Tá. Tá. Agora, o imóvel que foi dado no negócio pelo comprador, esse imóvel está na posse, só isso que eu queria confirmar, está na posse dele, né, do vendedor, tá? Porque eu sei que do lado de cá, a área é enorme, ele meio que não mexeu, né, não fez nada, acabou não fazendo nada. Agora, esse imóvel que foi dado com parte de pagamento, o outro fez a mesma coisa, está meio largado também? O outro que eu falo, o vendedor. Tô vendo. Ah, tá. Você vê, surge duas... Ah, vamos ver. Agora você vê nessa linha do advogado do diabo, né? A rescisão de contrato com reintegração de posse poderia ser a arma dele. E a outra arma diante desse contrato aqui que o doutor me mostrou seria a ação declaratória de nulidade. Ele poderia fazer uma ação declaratória de nulidade e falar que houve um erro ou talvez uma simulação. Esse imóvel não tinha documentação do jeito que ele achava que tinha, então chamada simulação simulação putativa, né, que eles falam. Tá. É a área mesmo. A culpa é sua. Verdade. Ele poderia até fazer essa ação, mas seria um tiro no pé. Para ele, a ação talvez causaria mais impacto, seria a rescisão por reintegração. Agora, do lado de cá, ele não quer perder o negócio. Ele fez em 2018, mas tem uma tese boa, uma tese nova. O STJ, ele decidiu em 2015 que é possível usufruir da posse alternada. O que é a posse alternada? Eu tenho a chave no bolso. Eu não faço nada, não investi, mas eu tomo conta, eu sou responsável. O contrato me dá essa responsabilidade. Como a partir de 2018 ele se tornou responsável, nós estamos falando aqui de quase 5 anos de posse. Tudo bem, o capô especial, o rural não dá para trabalhar com ele. Mas o que o doutor poderia fazer para travar o negócio e tentar não perder o negócio? Eu penso aqui numa estratégia, ver se o doutor acha interessante. Nós temos a possibilidade da soma da posse. A soma da posse pode ser aquela soma da posse linda, um contrato de cessão de direitos possessórios, com uma cláusula de soma de posse, que é a soma da posse mais fácil de provar, mais fácil de ter sucesso. Mas quando a gente não tem uma cláusula de soma de posse, dá para trabalhar com ela também. A própria parte nos entrega documento, não vai entregar nesse caso, porque ele é uma pessoa bem complicada, o vendedor, mas a gente consegue fazer prova desse vendedor através de declarações, testemunhas.
Talvez uma estratégia para segurar esse imóvel e não perder o negócio, forçar até um acordo, seja o quê? Fazer um uso capião extraordinário do 1238 do Código Civil, trabalharia com o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, porque a posse se tornou um direito autônomo, e dentro desse uso capião, trabalharia com a tese da soma da posse, a soma da posse fática, porque de fato tem um contrato que prova a posse, se usou ou não usou, a posse fática alternada é dele, e daria para trabalhar dentro desse uso capião a possibilidade de usar a posse complementar, aquela posse nova do STJ, que é no decorrer do processo. E aí também o doutor poderia pedir em preliminar uma averbação premonitória para constar na matrícula que existe um uso capião em andamento relacionado a esse imóvel. Mas eu faria isso, eu sei disso, mas eu sei que está sendo desmembrado, existe um processo de inventário qual está andando, mas como ele não quer perder o negócio, o comprador não quer perder o negócio, a gente precisa proteger ele de alguma forma. O contrato está feito, mas o outro pode pedir a rescisão. Pode pedir a rescisão e não seria um tiro no pé a rescisão. A anulatória é legal, concordo, seria um tiro no pé. Mas a rescisão e a reintegração é um risco. Para evitar esse negócio e diante dos boatos que ele já quer vender para outra pessoa, vai saber o que está passando na cabeça dele. O sujeito já não é flor que se cheira. Eu soltaria uma ação dos capião só para usar a súmula 237. Se amanhã ou depois o inventário correr bem, dá tudo certo, e ele ligar e falar, vamos assinar a escritura pública para fazer a transmissão de definitiva, eu ia lá no uso capião e dava baixa. Mas o uso capião em andamento, ele criaria o quê? Um escudo protetor. Ele criaria, de certa forma, um guarda-chuva. Ou seja, ele não tem só o contrato, o comprador, ele tem um uso capião distribuído, ele tem uma averbação na matrícula. Professor Júlio, mas ele só tem posse a partir de 2018, mas nós estamos usando a tese da soma da posse e da posse complementar. Então a gente consegue segurar esse uso capião. Se ele for honesto, o vendedor, e fizer o que está falando, o que combinou, ótimo, vamos dar baixa no uso capião lá na frente. Mas se ele aprontar alguma coisa, vender a posse, assinar um pré-contrato, fazer uma ação de rescisão, pronto, a gente tem o quê? A ação de uso capião com a súmula 237 para se defender, com uma averbação premonitória na matrícula. Entendeu, doutor? Porque hoje ele está o quê? Vulnerável. Ele está vulnerável. Esse uso capião não é um uso capião próprio para regularizar o imóvel, ele é um uso capião mais para ele criar corpo para se defender de uma possessória, de qualquer coisa que possa vir. Tá. Isso, o juiz vai conceder. Na verdade, esse contrato dá legitimidade para que seja terceiro interessado, porque só vai acompanhar o processo, então vai conseguir. Eu não mencionaria o uso capião, mas por fora, com muita estratégia, eu faria o uso capião, por quê? Eu vou pedir para fazer a averbação premonitória, eu vou pedir a súmula 237 do Supremo. Se esse vendedor quiser aprontar alguma coisa, seja o que for, uma ação de rescisão, uma reintegração de posse, aparecer alguém falando que comprou também, qualquer coisa, pelo menos eu tenho um uso capião em andamento. Eu estou protegido, eu não fico dependendo tanto do inventário. A gente sabe que está andando, provavelmente vai dar certo. Mas se algo acontecer de estranho, eu tenho uso capião. Porque como nós sabemos que o vendedor não é flor que se cheira, o que pode acontecer também? Ao final do inventário, ele vira para o comprador e fala, agora eu quero uma atualização. Como assim atualização? Nós fizemos um negócio lá atrás, 2018, não importa. Lá atrás o imóvel estava irregular, agora o imóvel está regularizado no meu nome. Se você não fizer, eu vou fazer uma reivindicatória contra você, um arbitramento de aluguel. Não que vai ser frutífero essas ações, mas ele vai incomodar, ele tem ferramentas para incomodar, entendeu, doutor? Isso, um backup. Na verdade, um guarda-chuva, o uso capião seria um guarda-chuva, um escudo protetor, um baita de um escudo, geraria publicidade na matrícula em virtude da averbação premonitória, e seria o plano B. Deu errado lá, travou o inventário, ou saiu o inventário, o homem, eu quero uma atualização. Vamos seguir com o uso capião. E é uma tese de defesa até para a ação de rescisão e reintegração de posse, né? Uma baita de uma tese de defesa.
Nesse caso, o ideal é o doutor fazer o uso capião o quanto antes. Se ele não tem muitos documentos, então a gente vai ter que plantar esses documentos. Eu faria um uso capião simplificado, faria a distribuição dele. Em preliminar, eu faria o pedido de prazo suplementar para juntar documentos. Eu até falaria que esse uso capião é de urgência, em virtude de uma situação estranha que ocorreu no negócio, que os documentos serão juntados posteriormente. Pronto, faz a distribuição, se possível, para pegar até o recesso, se fosse possível. Esse uso capião tem que ter o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, tem que ter o artigo 1238 do Código Civil, tem que ter a súmula 237. De jurisprudência, a jornada é a 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, do CNJ. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, do CNJ. O artigo desse uso capião é o 1238 do Código Civil. 1238. 38. Esse uso capião tem que ter a súmula 237 do Supremo. Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Esse uso capião nós temos que trabalhar também com a posse complementar. É importante para o doutor criar álibi para segurar o processo vivo. Esse julgado, doutor, anota aí que vai te ajudar também. É o julgado 13. É o julgado 13, 61, 226. RESP, recurso especial 1361-226. Esse é o julgado do STJ que diz que o prazo para o uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial. Ou seja, o doutor consegue atingir as duas coisas. Posse complementar e a soma da posse. Consegue segurar esse uso capião vivo. É o 1361-226 do STJ, o RESP. Aí o que o doutor faz? Eu seguiria essa estratégia. Eu faria uso capião primeiro, prazo suplementar. E aí sim eu orientaria ele, depois do uso capião distribuído, eu orientaria a mexer, se possível, um pouquinho lá no imóvel, tem que cercar, fazer alguma coisa. Tiraria muita foto, filmaria, solicitaria recibos, pega a turminha lá que está fazendo esse trabalho, essa prestação de serviço. Se assina uma declaração para mim aqui, eu vou reconhecer firma no cartório para você reconhecendo como possuidor, como proprietário, para provar o animus domini, né? O animus domini e a posse. Pronto. Aí eu teria alguns documentos para poder juntar no uso capião mais outros documentos surgirem. Então eu faria isso. E eu seguraria, não faria nenhuma ação. A única coisa que eu faria, eu me habilitaria ao inventário para poder acompanhar. Por quê? A gente fazendo isso, nós criamos o guarda-chuva, o escudo protetor, tropa de elite. Se ele vir com maldade, provavelmente vai vir uma reintegração de posse, uma ação de rescisão de contrato com reintegração de posse, ou vende para terceiro e o terceiro depois ingressa com uma emissão de posse, a gente consegue trabalhar a súmula 237 para se defender. E aí daria para trabalhar a averbação proibitória, não no começo, mas depois. Poderia trabalhar na peça, já na inicial, ou depois, para segurar essa informação. Então a gente teria o quê? Caminhos, saídas pela tangente, né? Se algo der errado, a gente consegue segurar o nosso cliente lá. A posse dele é alternada, né? Ele não precisa morar ou prestar serviço, ele toma conta, ele é responsável, faz um boletim de ocorrência, entra no site da Polícia Civil e faz um boletim de ocorrência que tem receio de invasão, não houve agressão, então pode ser online, junta esse boletim de ocorrência, tudo bem que a gente sabe que o boletim de ocorrência não é prova, né? É um documento material, mas vai criando conteúdo, vai criando embasamento. E amanhã ou depois, se ele, né, o vendedor aprontar de ele entrar na área de forma forçada, esse uso capião nos ajuda até a fazer uma reintegração de posse com força, né? Porque o próprio uso capião vai fundamentar a nossa ação de reintegração de posse. Eu seguraria a emissão da posse, porque se ele estivesse na posse, ou ele, na hora que o seu cliente, né, o nosso cliente fosse entrar no imóvel, e ele, de certa forma, não vai entrar, alguma coisa assim, aí nós temos o quê? A reintegração de posse ou a emissão de posse. No caso, a reintegração. Por quê? A emissão de posse é petitória, e o nosso cliente não tem registro, né, então teria que ser reintegração.
Por isso, para nós, é importante esse uso capião distribuído. Porque se acontecer o efeito inverso, se ele for entrar no imóvel e ele não autorizar, porque ele entrou no imóvel falando que era dele, mesmo vendido, a gente consegue trabalhar com uma ação forte, que é a integração de posse. A emissão não dá, porque a emissão de posse é igual à reivindicatória, né? Qual que é a diferença da reivindicatória e da emissão de posse? As duas são petitórias, as duas eu preciso de registro, mas a emissão de posse eu quero, com base no registro, a posse pela primeira vez. A emissão de posse é mais usada no caso quando eu arremato o imóvel no leilão, passo para o meu nome através da carta de arrematação e o mutuário não quer sair, então eu faço uma emissão de posse, ou pedido de emissão de posse. Mas nesse caso não, se for fazer alguma ação nesse sentido, faz a integração de posse. Com o uso capião distribuído, se o doutor quiser seguir essa estratégia, essa linha, dá para fazer. Aí faz a ação correta, que seria a reintegração de posse, mas posterior ao uso capião. Ou seja, o doutor deixa essa ação até mais respaldada. Entendeu, doutor? Eu faria os Tá. Tá. Então, entendi. Fazendo uma junção dentro da estratégia do doutor, então, o que poderia ser feito, doutor? Nós poderíamos distribuir uma ação de uso capião, criar esse plano B, um escudo protetor, um respaldo com uma ação de integração de posse. Aí nós fazemos o quê? Uma notificação judicial. Porque a notificação extrajudicial, as pessoas não estão mais respeitando, né, doutor? Não estão. É que nem o PROCON. Hoje eu vejo as empresas, eles rasgam o papel e nem respondem mais. Porque descobriu que o PROCON é administrativo, né? Uma fundação. O brasileiro está terrível, cada vez mais. Eu acho que ele está tendo mais conhecimento, acesso a conhecimento e está usando isso para o lado ruim, negativo. Então o que eu faria? Uma notificação judicial. A notificação judicial é uma petiçãozinha de uma folha, 2 folhas. Dá para distribuir no site do TJ, não tem cunho decisório, não vai ter julgamento. Mas tem o timbrado do fórum, tem o número de processo, então, quer queira, quer não queira, gera pânico, gera receio. É mais fácil do outro lado responder, chama mais atenção. Então eu faria uma notificação judicial informando que a posse dele já é desde 2018, que ele gostaria de dar continuidade ao negócio, uma vez que existe boa-fé, transparência, que gostaria de fazer, finalizar o negócio, e também obter informações sobre o registro que foi prometido para ele, a transferência da escritura pública, evitando qualquer litígio futuro. Aí eu acho que seria interessante. E aí juntaria essa estratégia do doutor, essa parte muito boa, com essa estratégia do uso capião como porto seguro. Eu acho que seria bem interessante, doutor, fazer dessa forma, né? Entendi. Esse caso do doutor, eu sei, eu entendo mesmo, entendo completamente, porque é difícil advogar para quem é advogado, é difícil advogar para quem é metido a entendido, é difícil, às vezes é difícil advogar até para contador, que acha que é advogado, é verdade. Eu sei, é verdade. Ontem eu atendi um casal aqui, e eles falaram assim, olha, professor Júlio, nós vamos fazer a ação, só que nós vamos usar o nosso filho como intermediário. Ele acabou de se formar em Direito ano passado, então eu falei, mas ele é advogado, ele é atuante? Não, mas como ele conhece mais a linguagem, eu falei, não, vocês esquecem isso, não tem linguagem técnica. Entre nós é a linguagem do povo, porque eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tenho mais idade de passar nervoso, já tive um infarto, e colocar alguém no meio, um intermediário, vira um telefone sem fio, ainda mais se for formado em Direito. Então eu prefiro que vocês contratem até outro. Não, a gente quer... Eu fiz isso, doutor, porque eu sei o inferno que vira isso. Né? Às vezes o sujeito acha que é um desembargador, não tem a humildade que a gente tem, né?
Então, eu sei, entendo bem. E esse caso, o que eu faria, doutor? Eu tentaria explicar, pelo menos, né? Falar, ó, escuta o que eu estou te falando. Uso capião não é algo de invasor, uso capião não é porque você vai invadir. Uso capião, a nossa estratégia aqui do uso capião, se você quiser nós vamos fazer, senão tudo bem, mas eu quero que você saiba que é importante. Nós vamos criar através do uso capião um escudo protetor para você não perder o negócio. Você não quer perder o negócio. Então, nós precisamos de um plano B. Fazer uso capião, nós temos a possibilidade de amanhã ou depois fortalecer uma possessória, amanhã ou depois conseguir uma averbação premonitória, ou hoje, forçar um acordo. Nós temos o quê? Nós estamos dando um tiro de canhão para amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa, a gente ter chance de ganhar. Você pode explicar até para ele, falar, olha, a luta hoje, se for para o lado do registro, a gente vai perder. Então nós precisamos cavar o pezinho na luta, né, da posse. É que nem o cara do UFC, um luta karatê, né, outro luta boxe, outro luta, sei lá, capoeira. Se a gente for para o lado do boxe que o sujeito domina, vamos perder. Então a gente tem que ter o pezinho. Tenta explicar dessa forma, doutor. Porque eu sei, tem gente que faz confusão. E normalmente por ser da área da saúde médica, talvez ele fale, não, eu fazer uso capião ofensivo, e não é, né? O uso capião quem faz é construtor, é investidor, né? Mas se ele... Ele vai perguntar isso. A hora que ele falar, mas eu não tomei a posse de fato do imóvel, mas aí qual que é a nossa estratégia, a estratégia real do Supremo? Mas a partir do momento que você tem um contrato assinado, é a tradição, o contrato te possibilita entrar no imóvel. No imóvel urbano a gente precisa da chave, no imóvel rural não, é só entrar, tem um contrato. Então você até então tem a posse alternada da assinatura do contrato para frente. A estratégia é inversa. Porque aí, entrando no imóvel, indo fazer manutenções, benfeitorias, assumir a posse de fato, né? Mesmo que não seja muita coisa. Se existir um impedimento, com o uso capião distribuído, a gente tem o quê? Uma ação poderosa de reintegração de posse, com respaldo. Agora, se a gente não fizer o uso capião, o que vai acontecer? Nós ficamos também no limbo. Ficamos num buraco. E é isso que era bom de entender, né? Ele está no limbo possessório. Por que ele está no limbo possessório, esse termo novo? Porque ele não tem a propriedade e não tem a posse. Se a gente não plantar, né, a posse, nem que seja uma posse, não é aquelas posses que a gente queria, mas se a gente não plantar a posse, ele não tem nada, ele está num buraco. Ele está num buraco porque ele não tem propriedade, não tem posse, ele tem um contrato que fica mal resolvido. Ou seja, o que ele tem hoje? Ele tem uma discussão de desobrigações, perigosíssimo, né? A partir do momento que ele faz isso do uso capião, ele vai para a briga do jogo, porque o outro tem a expectativa de propriedade. E ele já tem a posse, dá para brigar, pelo menos dá para enfrentar, né, uma reivindicatória, dá para enfrentar alguma coisa. Agora, se ele fizer só notificação judicial, vai que a gente dá uma cutucada no outro e o outro demonstra o que ele quer mesmo. Não, né, o contrato está desfeito por mim. Ou vai que com a notificação judicial o outro fala, então agora eu vou fazer uma rescisão de contrato com reintegração de posse. Nós perdemos a possibilidade de se defender bem na posse, entendeu? E toma posse. Doutor, essa é a melhor estratégia. Por quê? Eu sei que, né, dependendo do poder aquisitivo, da posição, existem preconceitos em relação a ações, eu sei. Mas o que ele tem que entender? Hoje, o que ele tem? Ele está no buraco. Ele tem um contrato falho, com o título errado, ele está no buraco. Se ele quer sair do buraco porque ele não tem litígio, não tem posse, ele vai ter que usar os artifícios do contrato para tentar provar, justificar uma posse. Aí a briga já começa a ficar, né, mais próxima. Porque senão... Fica prejudicado. E outro, o que ele precisava entender? Ele está numa situação de risco. Porque hoje o outro está na iminência de ter o registro. A hora que ele tiver o registro, não necessariamente ele vai transferir. Foi feito um contrato de gaveta. O contrato de gaveta foge do 108 do Código Civil. Não foi feito por escritura pública. Então, o outro pode pedir a rescisão com a integração de posse. O outro, né, pode pedir o quê? Uma nulidade, que é mais difícil, mas poderia pedir. E o outro pode, para forçar ele sair, arbitramento de aluguel. Então você vai pagar aluguel, porque eu sou proprietário. Então, o uso capião é a única ação que evitaria
em regra, seria uma saída para tangente em qualquer situação que o outro usar como estratégia contra nós, entendeu, doutor? Perfeito. Hoje, qual que é a estratégia própria? Muita propriedade. Qual que é a estratégia correta? E a única que a gente tem para tirar ele do buraco. Ele está no buraco, ele está no limbo possessório, porque ele não tem registro e nem propriedade. É uso capião, depois notificação judicial, habilitação no processo, né? Também. Mas é isso que ele tem, uma averbação premonitória para poder se defender. A notificação judicial para tentar dar andamento ao negócio. Porque a notificação judicial pode ser que seja muito efetiva. Mas o outro sabendo, né, pelo que aparenta ser, pode ser que a gente cutuca com uma ação que não é ação, né, a notificação judicial, ele vem com outra, ele fala, quero a rescisão do contrato, porque eu vendi, fiz negócio e o negócio não aconteceu, ele nem assumiu a posse. Com o uso capião, tropa de elite. A hora que ele vem com essa defesa, a gente vem com a réplica. Não, temos a posse sim. O que é isso? Você quer induzir o judiciário a erro? Inclusive, o uso capião andamento. Nossa, ele cai com a cara no chão. Aí é aonde, né, o espertinho às vezes quer fazer acordo. Desculpa, vamos voltar a conversar. Não, na verdade esse uso capião, o grande segredo desse uso capião é uma ação declaratória. Então o nome da peça vai ficar assim, a ação declaratória judicial de uso capião extraordinária, conforme o artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. É uma ação que não tem réu. No sistema do TJ, ele é falho. Alguns estados, alguns TJs, a gente tem que incluir o réu de mentirinha. O réu de mentirinha é o último proprietário que consta na matrícula. Se falecido, os seus herdeiros, mas a gente não coloca. Normalmente coloca só o último proprietário que consta na matrícula. Se é falecido ou não, a gente coloca isso. Mas na peça em si não tem réu. Não tem réu porque é uma ação declaratória. Ele está pedindo o quê? O reconhecimento do uso capião e a homologação desse uso capião. É claro que vai ser citado o último proprietário, os seus respectivos herdeiros, os confrontantes, né, os vizinhos, a manifestação do MP, da União, Estado e Município. Isso de praxe vai acontecer. A perícia, obrigatoriamente, tem que ocorrer, mas não é um uso capião que tem réu, porque é uma ação declaratória. É um uso capião complexo, mas não tem réu. É um uso capião que tem o quê? Posse complementar, tem soma de posse, tem que pré-questionar, abre um tópico falando do pré-questionamento, da importância da função social da propriedade. Se o uso capião foi improcedente, fica pré-questionado para recurso especial extraordinário. É o típico caso de pedir também, doutor, uma audiência de instrução e julgamento sob pena de cerceamento de defesa, porque se perder a ação em primeiro grau, o doutor já tem tese recursal para recurso de apelação. Eu falo que é importante nesse uso capião trabalhar com agendamento de audiência de instrução e julgamento, pré-questionamento, porque a gente não está pensando em ganhar agora, nós estamos pensando em ganhar lá em Brasília. Se a situação ficar difícil, nós queremos que esse uso capião demore, o contexto dele, porque a gente tem a nosso favor o pedido da posse complementar, entendeu? Tá bom? Claro, com certeza. Eu frequento muito Mato Grosso porque eu sou coordenador da pós de imobiliário lá. Agora eu pagarei um pouquinho depois do infarto, né? Mas ano que vem vou voltar pelo menos uma vez por mês. Mas gosto muito de Mato Grosso do Sul. A carne é muito boa, né? Nossa, que delícia. Sim. Tá. Tentando resolver na conversa ali.
É. Vai. Mas o lado bom, doutor, aí entra aquela questão que a gente estava conversando. Os nossos colegas não são estudiosos, não são humildes. Você acha que é todo mundo? Olha a experiência que o doutor tem de vida e de advocacia e está aqui comigo, né, na mentoria, para a gente ir juntos ficar mais forte. Os colegas, tem muito colega que é arrogante, o ego lá em cima. A advocacia, nós temos uma classe junto com os médicos meio esquisita, né? Mas, né? Então, vai fazer errado, doutor. Sabe o que vai fazer? Eles vão querer apresentar o uso capião numa contestação e reconvenção. E está pacificado que o uso capião, como que eu uso ele em matéria de defesa? Ele de forma autônoma. Eu vou lá e menciono ele na defesa, pedindo a suspensão de uma reintegração, de uma reivindicatória. Agora, quando você usa o uso capião dentro de uma contestação, você deu um tiro no pé, porque não vai sair daquilo. Jamais o juiz vai falar assim, olha, você não ganhou a reintegração e ainda dou uso capião para o outro. Não vai fingir demência, né? Então, eu acho muito difícil um advogado do nível do doutor, alto nível, fazer uma defesa com uso capião autônomo. Normalmente o pessoal erra feio nisso. Então, pode até pensar, mas vai usar no momento errado, na hora errada, com o instrumento errado. Entendeu, doutor? Entendi. Mas nesse caso, melhora um pouquinho? Ele pelo menos entrou em parte da terra? A gente tem uma melhora nesse sentido? Ah, já melhora um pouquinho, né? Entendi. O problema é que nós só conseguimos usar as petitórias se tiver o registro. Se não tem o registro, não dá para fazer emissão de posse, não dá para fazer ação. Tem matrícula e está o nome dele? Do comprador, do cliente. Ah, então ótimo. Então já mudou a conversa. Porque nesse caso dá para trabalhar com ação reivindicatória. Ação reivindicatória porque ele tem um registro. Seja a matrícula ou seja a transcrição, a gente foge da traiçoeira ação de reintegração de posse. Porque as concessões são traiçoeiras, né? São demoradas, cansativas, perigosas. Se ele tem um registro, já mudou 100% da história. Porque se tem... Ótimo. Nossa, que legal. Então, mas melhor, arrasou. Porque tem até a súmula, a 487. O que diz a súmula 487? Numa discussão de posse, prevalece o domínio. Ou seja, se tem um registro, nossa, saiu na frente. Saiu na frente por quê? Se tem um registro, dá para trabalhar com uma tutela antecipada dentro de uma reivindicatória. A ação reivindicatória com tutela antecipada. E dá para trabalhar usando a súmula 237 do Supremo. Entendeu, doutor? Não. Não, eu falei a reivindicatória. Ação demarcatória e ação de divisão de terras, a gente só usa quando precisa. Agora, quando a gente tem noção, né, de quem é o réu e mais ou menos noção de onde é a área, vamos embora na reivindicatória, porque usando a reivindicatória a gente consegue usar a súmula 487, que é uma súmula que vai resolver o problema. Será deferida a posse a quem evidentemente tiver o domínio, ou seja, quem que vai ganhar? O nosso cliente, entendeu, doutor? Aí deixa em matéria de defesa. Se eles alegarem, mas espera aí, quer que a gente saia da onde? Esse imóvel é nosso. Eles vão ter que provar que o registro é deles. Eles vão trazer essa linha para nós, hein? E a gente consegue matar na réplica. Na réplica a gente fala, ó, eles mesmos estão assumindo, né? Assumindo que a propriedade é do meu cliente. Acabou, matou ali, entendeu? Não tem o que fazer. Mas se eles fizerem isso, se eles entrarem com uso capião, ou na defesa mencionarem isso, se mencionarem em contestação e pedir uso capião em contestação, ótimo. Deu um tiro no pé, fez errado. Agora, se eles mencionarem uma ação autônoma, também é bom, porque aí o doutor vai lá e se habilita no uso capião e fala, não, a posse não é mansa pacífica, não tem esses requisitos tais, ânimos domini, não tem você consegue quebrar essa linha, entendeu, doutor? Tá bom, não é mais gente. E a hora que o doutor doutor, vou dar um pulinho no Uruguai, dia 23 ao dia 25, dia 23 ao dia 27. Mas volto e aí ficarei por aqui. Agora, o doutor está convidado a fazer minha pós, hein? Se o doutor quiser, faz
a da ESO, porque custa menos de R$1.000. É a mesma pós da FGV, que eu coordeno também. Então, faz da ESO porque custa R$900. Na época eu achei que ia ser mandado embora, dispensado da faculdade, mas não fui não. Eles entenderam que é um trabalho social, mas achei que seria. Na verdade, tivemos 3 reuniões para acalmar a coisa lá. Mas eu tô vendo. Nossa, que a área é grande também. Essa vermelhinha... E essa vermelhinha aí? É onde eles têm a posse? Tô vendo. A azulzinha. Ah, tá. Tá. Ah, mas eu não entraria em demarcatória não. Sabe por quê, doutor? A ação demarcatória, eu sempre falo para os alunos, é aquela briga da novela antiga, Rei do Gado, né? Bernardes e Mesenhas, né? Eu sei que existe uma confusão, a área é muito grande, mas tudo que é muito complexo, o judiciário julga mal ou foge. Se o doutor entrar com uma demarcatória, a hora que o judiciário vê essa terra, pronto, é uma ação que vai enroscar 10 anos, entendeu? Já ouvi falar? Meu Deus do céu, pode preparar 8 anos ali. O juiz não vai querer ficar de mal com ninguém, vai ficar 10 anos enrolando para julgar. Então, se o doutor fizer a demarcatória, vai travar. Eu faria a reivindicatória, mas cara crachá, acabou. Cara crachá. Poderia até pedir nessa ação reivindicatória o arbitramento do aluguel. E aí o doutor vai usar, né, arbitramento de aluguel referente ao arrendamento da área, ao uso da área rural, entendeu? Para assustar mais, para forçar um acordo, entendeu? E tem outra, viu? É porque eu falei. E é o que o doutor falou, tudo depende muito do cliente, a situação financeira, né? Então, se o cliente tem uma condição financeira boa, eu faria a proposta para ele de não fazer o arbitramento de aluguel junto da reivindicatória, eu faria separado. Por que separado? Porque dentro da ação reivindicatória, o juiz pode falar, não, eu vou dar o contraditório, ampla defesa, eu não vou dar liminar. Se o doutor fizer arbitramento de aluguel por fora, como eles têm o registro, é cara crachá, vai fazer eles pagarem aluguel. Sabe por quê, doutor? A verdade é uma só. O direito, ele é mais estratégico que outra coisa. Você vê, nós estamos conversando aqui, mas é um jogo de xadrez. Não é verdade? Hoje em dia, não dá pra gente falar assim, não, vou aplicar o Código Civil. É um jogo de xadrez, você vê. É mais uma estratégia... Obrigado, vamos lá. Tá, obrigado. É mais uma estratégia bem definida do que propriamente outra coisa, né, doutor? Mudou muito, né? Acabou. Não, acabou. Na verdade, doutor, o que a gente tem que entender hoje? Que o Brasil é um sistema. Claro que existem juízes, servidores do bem, nota 1000, nossa, que levam até folha para o fórum, né? A gente sabe disso. Eu conheço um juiz que ele leva até água para o fórum, doutor. Até a galão d'água ele põe no bolso dele. Mas tem muita gente corrupta, muita gente sem vergonha. Então a gente tem que enfrentar um sistema, é tropa de elite. Então, mais que conhecer o direito, a gente tem que travar para forçar um acordo, para sair pela tangente. Essa ação que o doutor falou, o doutor joga um arbitramento de aluguel. Poxa, o juiz fala, não, eu vou dar o contraditório, cidade interior ainda, para não fazer, né, para não ficar mal, matamos o arbitramento de aluguel. Faz por fora, o juiz fala, poxa, é meu amigo, mas eu tenho que dar, cara crachá, entendeu? Por isso que o doutor falou, o doutor tem razão. A advocacia real é diferente dessa advocacia de mentira, né? Que inventaram no YouTube, no Instagram. Você vai ficar rico com a advocacia extrajudicial. Para aí. Como que você vai fazer tudo extrajudicial de uso campeão? Quem que vai fazer isso? Não existe. Eu dei uma entrevista para o artigo 5º e tinha o outro doutrinador, que eu gosto, respeito muito, claro, não falo mal não, o Tartuccio. Aí ele falou assim, o uso campeão é uma ação muito demorada, quando eu saí do escritório, ainda ficou 20 anos a ação lá, quando eu saí de um escritório que eu trabalhei, eu falei, caramba, né? Gosto muito do professor, tenho amizade, e até falei para ele, mas, poxa, não está advogando faz muito tempo, porque tem uso campeão com menos de um ano, fora de Osasco, Rio Grande do Sul, tem decisões de uso campeão menos de um ano. Falar que o uso campeão é demorado? Não é.
Já foi. Quando o cartório é ruim, qualquer ação que bater lá é demorada, mas não vamos colocar na conta dos campeões, coitado. Doutor, fica com Deus, tá? Se a gente não se falar, Feliz Natal, um ótimo ano novo. Leia meu livro Direito Imobiliário de AZ, se o doutor quiser. Se quiser vir fazer pós comigo, ganha um amigo aqui, tá? Pode, em relação a, se surgir alguma dúvida, manda no WhatsApp do escritório, a Camila me avisa. Eu só peço que mande dentro de uns 2 dias, senão eu esqueço, porque é muita informação, e aí eu posso te induzir a erro, essa é a minha preocupação, viu? Tá bom, ó, eu sei, e vai firme, viu, doutor? Vai firme, porque realmente é o que o doutor falou, eu sou médico, eu uso campeão não, minha família, vergonha, não tem nada de vergonha, estratégia de defesa, presta atenção aqui, rapaz. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Todo meu.